Minha gente querida, a hemorragia cerebral é um dos tipos de acidente vascular cerebral que ocorre quando há um rompimento de um vaso no cérebro. Isso é fato e é responsável, pasme você, por 15% de todos os casos de AVC, ou acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico. Mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico. Porém, para falar sobre esse assunto, hoje eu e você vamos receber aqui nos estúdios Saúde e Fé, ele que é médico neurocirurgião, o doutor Yuri Deville. Doutor Yuri, bom dia, bem-vindo, doutor. Bom dia, Frei. Que Deus abençoe, bem-vindo. Amém, todos O senhor está nós. vindo de onde, doutor? Estou vindo de São Paulo. São Paulo, obrigado à capital aí por nos emprestar por um instante o doutor Yuri para falar de um assunto tão importante. Doutor, o assunto é sério? Muito sério, Frei. É por isso que é importante a gente estar aqui conversando sobre isso, esclarecendo as dúvidas do povo, né? Para que a gente possa saber identificar esses casos, né? E tratar da melhor forma possível, sempre. Doutor, eu sei que quem está em casa está preparando aquele almoço delicioso, mas assim é um convite que a gente faz e mesmo preparando o almoço, escolhendo os ingredientes, acompanhe porque hoje um assunto nós queremos trazer, nada de alarmar, assustar, mas informação e tudo. Doutor, por favor, sente-se, por favor, Obrigado. doutor. Gente, o doutor Yuri já está aqui conosco, com a graça de Deus, e a gente vai falar. Doutor, talvez a primeira pergunta que me surge, nós temos até um cérebro aqui, doutor, um molde de um cérebro. Quando a gente fala dessa hemorragia, estamos falando assim de aneurisma, estamos falando de AVC ou é a soma de tudo isso, doutor? Vamos lá, Frei. A primeira coisa a ser descrita é que a hemorragia cerebral é o termo médico para falar sobre os sangramentos que ocorrem dentro do cérebro, né? Dentro. Ou ao redor dele. Ah, ok. Né? Então, esse sangramento ele pode ter diversas origens, diversos os motivos, né? Quando a gente se refere à hemorragia cerebral, ela ocorre justamente por conta da ruptura de um vaso cerebral, né, o que leva efetivamente ao sangramento. Existe um outro tipo de AVC, ou acidente vascular cerebral, que é o isquêmico. Esse é muito mais comum, 80% dos casos, mas aí nestes casos geralmente não ocorre sangramento cerebral. Entendi. E aí é um outro capítulo. Tá. Ô, doutor Yuri, a gente tem até um molde aqui. A gente sabe que depois do osso, do crânio, né, a gente já entra nessa parte do cérebro, não tem aí? Exato. E tem artérias e veias por fora do cérebro. Isso. E tem aquelas que estão dentro, no interior do cérebro. Aquelas que, se há um rompimento por fora, como é que é chamado isso? Então, por favor, pode ser pode visto ficar aqui. à vontade. O sangramento ele pode ocorrer em qualquer compartimento do crânio, Tá. né? Quando esse sangramento ocorre na superfície cerebral, ele ganha o nome de hemorragia subdural. Tá. Né? Essa hemorragia também pode estar localizada num outro espaço na superfície, que se chama hemorragia epidural. Tá? Agora, as hemorragias, os sangramentos que acontecem dentro do tecido cerebral propriamente dito, elas ganham um outro nome, né? Que é a hemorragia intraparenquimatosa, Entendi. ou seja, é dentro do tecido cerebral propriamente dito. Agora, Todas elas podem ser perigosas, Entendi. né? É apenas uma classificação com relação ao local onde aconteceu o sangramento. doutor, me corrige, por favor, se eu estiver errado. Quando essas artérias e veias estão para o lado de fora, o aneurisma é justamente isso, doutor? É o conjunto da obra quando há um rompimento por lado de fora da massa encefálica aí, doutor? Isso é o aneurisma ou não? Não, na verdade, Frei, o aneurisma ele ocorre por conta de uma dilatação, tá? De um determinado vaso, geralmente uma artéria cerebral. Essas artérias cerebrais que causam hemorragias Que pode ser dentro ou fora? Geralmente elas estão localizadas bem na base do crânio, então seria uma localização interna. Entendi. Os vasos profundos que estão aqui dentro do cérebro, entendi. que são vasos bem calibrosos, Ok. né, que passam sangue com altíssima pressão, né, e que numa eventual ruptura desses vasos, né, isso pode levar a uma hemorragia grave. Né, e por isso os aneurismas cerebrais, eles são, têm um risco alto da pessoa
terminar falecendo ou tendo algum tipo de sequela neurológica, por isso eles são tão perigosos. E o AVC, que o senhor já começou a falar, é dois tipos, é o hemorrágico e o isquêmico. Os AVCs, né, ou seja, os acidentes vasculares cerebrais, eles podem ser de dois tipos, né? Eles podem ser por conta de um entupimento de um vaso cerebral, que é chamado o isquêmico, né? E por outro lado, temos os acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, né, que são aqueles causados pela ruptura de um vaso cerebral. Por que chega a isso, doutor? O que acontece, né? É o nervosismo, a pessoa está preocupada demais, estressado demais? Que fatores que levam a esse tipo de situação, um hemorrágico aí, doutor? Então, Frei, são vários os fatores, né? Os famosos fatores de risco, né, para a ocorrência dos sangramentos cerebrais, né? De uma forma geral, os fatores de riscos mais comuns e que mais acometem a população terminam sendo o mau controle da pressão arterial, né? O diabetes mal controlado, o tabagismo, né? O hábito de fumar cigarro, um estilo de vida em que a pessoa não pratica atividade física, né? Basicamente isso, colesterol alto também. E a presença de algumas outras doenças também terminam aumentando essa probabilidade da pessoa ter um sangramento no cérebro. Isso, doutor, pelo que eu entendi, são os fatores modificáveis que você controla. Exato. Tem alguns, por exemplo, hereditariedade influencia numa tendência lá na frente a um quadro de hemorragia, doutor? Sem dúvida alguma. Outros fatores muito importantes, primeiro, a própria idade, né? Ou seja, com o passar dos anos, naturalmente, o risco da pessoa ter problemas como o AVC, ele aumenta com o passar dos anos. E a questão hereditária também é um fator muito importante. Então, naquelas pessoas que têm histórico na família de já ter alguém, tio, avô, sofrido um acidente vascular cerebral, essas pessoas naturalmente também têm um risco aumentado, né? É uma doença de gente grande ou pode qualquer fase da vida acontecer? Estou falando se uma criança, um adolescente, um jovem, pode também ter o sangramento cerebral ele pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Desde bebês até idosos, né? Mas a gente nota que a incidência costuma ser muito maior nas pessoas idosas mesmo. Então, apesar de poder acometer todos, né, a prevalência é muito maior nas pessoas da terceira idade. Agora, doutor, o que você falou assim que um assunto interessante que é o controle da pressão arterial, né? Ou seja, uma hipertensão é um dos fatores que pode levar a um quadro de hemorragia, doutor. Aí. Sem dúvida alguma. A hipertensão arterial sistêmica é o fator de risco que mais está associado à formação desses sangramentos cerebrais que ocorrem no interior do cérebro. E é por isso que é importantíssimo que as pessoas busquem atendimento médico, pratiquem hábitos de vida saudáveis, justamente no sentido de que possa controlar isso de forma adequada, né? E assim ser a maior forma de prevenção possível. Tem coisas que quando acontecem na nossa pele, externamente, a gente tem o controle, a gente vê. E aquilo que acontece lá dentro a gente não vê, não tem o controle. Como é que começa a se manifestar, doutor? Assim, como é que eu sei que eu estou tendo ou não dá tempo de sentir nada e de saber nada, doutor? Tem algum sintoma em que o corpo vai dizendo, começa com uma dorzinha de cabeça, etc. A pessoa fica tonta, tem vertigem, vai desmaiar. O que acontece? Então, quando acontece o sangramento cerebral propriamente dito, o quadro costuma ser avassalador. A pessoa geralmente sente uma dor de cabeça muito forte, esse termina sendo o sintoma mais comum, né, que seria uma dor de cabeça muito intensa. Geralmente a pessoa apresenta vômitos, né, e a pessoa também pode apresentar algum tipo de sintoma neurológico específico, ou seja, a pessoa pode ter uma fraqueza de algum dos dois lados do corpo, a pessoa pode ter dificuldade para se expressar, para entender o que as pessoas estão falando, ou ela mesma de pronunciar algumas palavras. A pessoa pode, inclusive, perder a consciência. Então, quando o sangramento cerebral acontece, geralmente é uma situação muito grave, né? Necessita de um atendimento médico
muito rápido para que a pessoa possa ser levada ao hospital e aí sim cuidada da melhor forma possível, né? Doutor, pode acontecer, por exemplo, microhemorragia, doutor, pequenas hemorragias que o próprio organismo trata de absorver e responder e sanar por si só, doutor? Sim, sem dúvida alguma. E de fato, esses sangramentos que ocorrem devido ao mau controle da pressão arterial, em algumas vezes, não é raro a gente detectar que o paciente já tenha apresentado pequenas hemorragias, né? O grande problema, Frei, é que essas pequenas hemorragias, muitas vezes, elas não causam nenhum tipo de sintoma, né? Então, é por isso que sempre o melhor caminho é o caminho da prevenção. O senhor trouxe algumas fotos, vamos mostrar para quem está em casa, né? Porque a gente aí vai ajudando você a visualizar através das imagens, doutor. E essa foto aqui, doutor? Então, aqui é justamente para a gente verificar aqui o cérebro de uma pessoa, né? Isso, e é justamente no momento em que ocorre o sangramento cerebral aqui na superfície do cérebro, aqui na região frontal, né? E é justamente para mostrar isso, do sangramento cerebral. Doutor, essa foto aqui, a gente está vendo assim, esse volume todo, o sangue vai entrando em todas as camadas aqui. O organismo trata de conter ou é como a torneira aberta que enquanto tiver água na caixa vai... É isso, Frei. Enquanto couber, na verdade, na estrutura, Exato. né? Então, quando ocorre o sangramento cerebral, existem diversos mecanismos do corpo humano no sentido de tentar interromper esse sangramento. Toda vez em que o organismo não consegue interromper essa saída ativa de sangramento, geralmente arterial, sob pressão, a pessoa termina falecendo antes mesmo de chegar ao hospital. Então, é fundamental isso, que ocorra o controle, para que aí sim a equipe médica, enfim, possa atuar e no sentido de tratar a pessoa. O grande problema, talvez a grande mensagem que está ficando clara para mim, para você, é não deixar chegar, porque se chegou a esse sangramento, gente, o problema é muito complicado, é muito delicado, é não deixar chegar a isso. Acho que a grande mensagem é o fator preventivo da situação que o doutor Yuri está alertando aqui. Mais uma foto, doutor. Aí, então... Sim, aqui é justamente aquela classificação, né? Existem dois tipos. Os acidentes vasculares cerebrais, eles podem ser divididos em dois tipos, né? Seriam os isquêmicos, que é por conta da obstrução, né? O que obstrui? É um sangue coagulado? Isso, uma pode ser, por exemplo... do rim aí que veio aí, não, né? Não, do rim não, mas pode ser uma pequena pedrinha mesmo, que seria o trombo, né? Tá. Pode ser um pequeno trombo que o sangue coagulado, petrificado, digamos assim. Exatamente, pode ser um pequeno fragmento do sangue petrificado que ele obstrui, né? Ou seja, ele entope. E aí o que é que acontece, Frei? O sangue ele não consegue passar por dentro do vaso sanguíneo, né? Não leva oxigênio. Não leva oxigênio, não leva nutrientes, e aí uma região do cérebro, que pode ser grande, né? Por exemplo, se for um vaso localizado no pescoço, a artéria carótida, por exemplo, grande região do cérebro pode ficar sem receber suprimento sanguíneo. Vai morrendo aos poucos. Nem oxigênio. Então, o quadro neurológico é muito grave por conta o famoso, disso. vai necrosando, doutor, é isso? E isso pode acontecer com o passar do tempo, sim, sem dúvida alguma. Esse termina sendo o tipo de AVC mais comum, 80% dos casos. É o isquêmico, é o entupimento. Isquêmico, né? Exatamente, é por entupimento. Ok. Aqui embaixo temos aqui a ruptura de um vaso sanguíneo cerebral, né, levando então à ocorrência de um sangramento cerebral. Nos casos de aneurisma cerebral, exatamente o que acontece. A gente tem um pequeno aneurisma cerebral que, quando rompe, existe o extravasamento, a saída de sangue que deveria ficar dentro do vaso. Entendi. Ele termina sangrando, né, sendo expulso, né, caindo então no meio do tecido cerebral, enfim. Vai espalhando. Vai espalhando. Onde tem espaço, né? ele vai entrando. E é por isso que é um caso muito grave, né? Esse aqui termina sendo 20% dos casos de acidente vascular cerebral são do tipo hemorrágico, sangramento, né? Mas eles são mais graves, né? Nesse caso aqui, doutor, porque a artéria, pode ser na artéria e na veia? Pode ser? Pode ser na artéria ou na veia, mas a grande maioria dos casos são causados pela artéria. Ou seja, enquanto o sangue está indo. Né? Exato. O sangue está indo, Exato. levando nutriente e oxigenando. Exato. Agora, é porque a artéria se afinou, é porque a pressão foi tão grande do sangue que a artéria não conseguiu
segurar a onda aí do sangue? O que foi, doutor? Então, geralmente isso é decorrente de um enfraquecimento progressivo das artérias, da parede das artérias, né? As artérias são estruturas que são especializadas para que suportem esse sangue que passam por dentro delas sob pressão, mas que por determinados motivos, por doenças que são adquiridas ao longo da vida, como por exemplo a pressão arterial sistêmica, o aumento dela, né? O diabetes, o colesterol alto, o tabagismo, todos aqueles fatores de risco que a gente estava conversando. Controlando isso, evita Exatamente, porque a artéria ela é feita para suportar isso, né? Mas a partir do momento que existem outras doenças, né, outros fatores que causam o enfraquecimento dessa artéria, aí é que mora o problema, porque aí essa artéria ela pode não suportar justamente, uma vez que ela esteja enfraquecida, né, ela pode ocorrer um sangramento. Por que não numa veia? Ou seja, é uma pergunta assim bem... O que é, acho que o senhor já respondeu, mais forte, a artéria ou a veia, mais resistente? A artéria, sem dúvida alguma, ela é muito mais resistente, mas o que acontece é que a pressão arterial, né, a pressão dentro das artérias, ou seja, a pressão arterial ela é muito maior do que a pressão dentro do sistema venoso, das veias, né? E as artérias, elas também são muito mais frequentemente o alvo desses mecanismos de enfraquecimento das paredes dos vasos, né? Entendi. Temos mais uma foto? Dá tempo, diretor? Dá tempo mais uma foto? Então, isso é um exame, doutor? Exato, exatamente. Uma vez, então, que a pessoa apresenta esses sintomas de alarme, né, como dor de cabeça forte, náuseas, né, vômitos, um déficit neurológico, ou seja, uma fraqueza, enfim, é importante que ela seja imediatamente levada a um hospital para ser assistida por médicos e outros profissionais de saúde para que seja feito o diagnóstico, né? Geralmente é feito um exame de imagem, que pode ser uma tomografia de crânio ou uma ressonância magnética do encéfalo, no sentido de identificar prontamente o que é que aconteceu. E se for o caso de um sangramento cerebral, aí sim ser conduzida ao melhor tratamento possível. Gente, aqui nós mostramos algumas imagens, algumas fotos, né? O assunto de hoje, hemorragias, hemorragia cerebral, é uma situação que tem fatores de riscos que levam a essa situação. Já entendemos o que é. Doutor Yuri, por favor, entre em nossa salinha da saúde e salinha da fé. Então, hemorragia cerebral. Até agora falamos que hemorragia cerebral é... né? Sangramento cerebral, né? Sangramento que pode ser, né, interno, a parte externa, pode interna. Ser, exatamente, pode qualquer sangramento no cérebro, seja na superfície do cérebro, seja no interior dele, nós classificamos como hemorragia cerebral, né? O importante é que se saiba que é uma situação muito grave, precisa de um diagnóstico rápido e preciso. Doutor, eu sei que o assunto não é esse, né? A gente pode até futuramente falar sobre isso. Por exemplo, a pessoa teve uma queda, uma pessoa teve uma pancada na cabeça, uma pessoa teve um acidente, enfim, um trauma. Pode também isso levar a um processo hemorrágico, doutor? Sim, sim. O traumatismo craniano pode levar a uma lesão de uma estrutura vascular, né? Ou seja, lesar um vaso de sangue, né? E ocorrer o extravasamento de sangue para o cérebro, Entendi. né? Então, o traumatismo, um impacto geral, direto no cérebro, pode causar as hemorragias cerebrais também. O senhor falou assim que uma forte dor de cabeça e quase não dá tempo, né? Por exemplo, vamos colocar um pouquinho de fé e de sorte e de cuidado. O que eu posso fazer, doutor? Imediatamente a pessoa está reclamando daquela dor, eu ligo para o SAMU, eu pego a pessoa, coloco no carro e levo para uma unidade de pronto-socorro, o que eu faço? Uma vez que a gente identifique que uma pessoa esteja passando mal, né, ou seja, sentindo muita dor de cabeça, com alguns sinais de alarme, como vômitos, um quadro neurológico, uma situação inesperada, eu acho que o mais importante é buscar o quanto antes a ajuda. Né? Então, tentar entrar em contato com algum serviço de saúde para que o SAMU, enfim, algum atendimento pré-hospitalar, para que a pessoa seja avaliada, seja então transportada com segurança até um serviço de referência, um hospital, onde ela vai seguir todo o atendimento. Porque a ideia é tirar aquele sangue de lá e estancar o máximo, detectar onde está vazando ali para colocar um
um tratamento naquela artéria para parar o sangue, né, doutor? Exato. Uma vez identificado o problema, né, uma vez identificado a causa, a origem, né, do sangramento cerebral, precisa ser instituído o tratamento, né? Nem sempre existe a necessidade de se realizar uma cirurgia. Tá. A depender do tamanho do sangramento, muitas vezes é possível conduzir isso apenas com medicações, né, e a pessoa sendo conduzida numa unidade de terapia intensiva, num hospital, numa unidade neurológica, enfim, onde ela pode ser assistida por profissionais especializados e receber o tratamento adequado. Em outros casos, em que o sangramento às vezes é muito grande, aí sim existe a necessidade de uma cirurgia para remover esse coágulo, né, esse sangramento Entendi. de dentro do cérebro, para que possa aliviar a pressão. Entendi. Doutor, além das nossas perguntas aqui, as pessoas em casa também estão interagindo conosco, mandando as suas perguntas. A gente agradece. Quando eu abro o programa e falo assim do nosso WhatsApp, chegou também esse momento. Então vamos lá, nossas perguntas pelo WhatsApp, Vamos a gente lá, agradece. Fred. A Silvia Vieira, de Lagoinha, São Paulo. Bom dia, Silvia. Que bom que você está conosco, Silvia. Aprendendo bastante, né, Silvia? Gostaria de saber quais são as consequências futuras para quem teve uma hemorragia cerebral, doutor. É a Silvia. Isso é um motivo de uma preocupação muito grande por parte das pessoas, né? Tanto dos pacientes quanto dos seus familiares. Quais são as consequências que podem acontecer, né, Frei? São muito diversas, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que sofreram uma hemorragia cerebral e conseguem se recuperar muitas vezes por completo. Ok. Outras não. E o que é que depende disso? As famosas sequelas. Exato, a famosa sequela cerebral, né? Então, por que ocorre isso? Isso depende da magnitude, né, do tamanho do sangramento cerebral. Além disso, também depende do local do cérebro que ocorreu o sangramento. Às vezes, se atingiu uma região do cérebro que seja vital para o funcionamento neurológico adequado, às vezes a capacidade de recuperação é menor. Né? Depende muito também do quadro geral da pessoa, da saúde da pessoa, né? Então, uma pessoa que tenha boa saúde, boa condição geral, geralmente ela tem uma chance de se recuperar, Frei, maior do que uma outra pessoa, talvez, que já esteja numa fase de vida que esteja mais fragilizada. Né? Agora, se deu isso, se a pessoa é fumante, se a pessoa gostava um pouquinho de bebida alcoólica, teve esses princípios todos, tem que fazer uma opção de vida, largar muita coisa, né, doutor? Sem dúvida alguma. Uma vez que a pessoa teve o sangramento cerebral, ela precisa se recuperar e isso é por conta de seguindo um tratamento adequado, com orientação de profissionais, fazendo tratamentos que foram instituídos, né? Muitas vezes é necessário que seja feito um processo lento de reabilitação, com fisioterapia, fonoterapia, enfim, uma equipe grande, multidisciplinar. Porque pode voltar. Porque pode voltar. Pode voltar. Né? No outro lado, no outro lugar, mas pode voltar. Exatamente. O fato da pessoa ter sofrido um sangramento cerebral um dia na vida não significa dizer que ela não possa sofrer Pelo contrário, um segundo. é um sinal de alerta ligado aí 24 horas, doutor. Perfeito, exatamente. Mais uma pergunta, o Charles Camargo, de São Lourenço, Minas Gerais. Bom dia, Charles, que bom que você está acompanhando aí, representando a sua cidade, em São Lourenço, Minas Gerais, no Saúde e Fé. A confusão mental após uma hemorragia cerebral passa no decorrer da recuperação do paciente, doutor? É muito comum, Frei, é muito comum mesmo. Os pacientes nessa fase de dano cerebral, né, ou seja, em que ocorreu o sangramento cerebral, o funcionamento das regiões cerebrais ele pode ficar comprometido. E isso muitas vezes pode ser temporário e o paciente pode apresentar períodos de confusão mental. Okay. Então a pessoa pode ficar um pouco desorientada, perder a noção do que é dia, do que é noite, se esquecer de algumas coisas habituais, do dia a dia, ficar um pouco agitado também. Podem vir outras doenças associadas? Se a pessoa teve uma hemorragia, teve esses quadros, pode uma outra doença oportunista aí, doutor, se desenvolver? Se uma pessoa que tem uma certa idade, dar o início a um Alzheimer, por exemplo? Então, a pessoa que tem um sangramento cerebral, ela se torna vulnerável, né? Ela passa por um período até que ela possa se recuperar por completo, ela fica um período realmente vulnerável a outros problemas de saúde, né, que possam acontecer, né? Então, por exemplo, se a pessoa já tinha uma condição de diabetes, por exemplo, a pessoa que sofre um sangramento cerebral, ela pode ter outras doenças que ela já tinha, essas doenças podem descompensar nessa fase aguda do sangramento cerebral, né? E, por exemplo, como você falou, se a pessoa já tinha
um problema de demência, por exemplo, uma doença de Alzheimer, e a pessoa sofre um sangramento cerebral, aí são 2 fatores que estão causando um comprometimento da memória, do raciocínio, né? Então, isso também pode acontecer. Então, cuidados redobrados aí, doutor, né? Com certeza. A Karina Camelo, de Santos, São Paulo. Bom dia, Karina. Que bom que você está conosco, acompanhando aí em Santos no Saúde e Fé. Que privilégio nosso, que honra ter você conosco, viu, Karina? Qual a diferença entre hemorragia cerebral e AVC, né? É a nossa Karina. Vamos recapitular um pouquinho para ela entender e para quem está em casa fixar no conceito, doutor. Vamos sim, Frei. Vamos lá. AVC é a sigla para acidente vascular cerebral, né? Ou seja, todas aquelas doenças em que o mecanismo da lesão está num vaso cerebral, seja numa artéria ou numa veia, ganha o nome de AVC, Okay. né? Quando esse AVC é por conta de um sangramento, por conta de uma ruptura de um vaso em que ocorre extravasamento de sangue, aí sim nós temos a hemorragia cerebral. Então, na verdade, a hemorragia cerebral é um dos tipos de AVC. Entendi. Doutor, então, rapidinho para quem está em casa, vamos recapitular assim, os fatores de risco. Cuidado, a lição de casa, doutor, para a gente evitar esse tipo de quadros hemorrágicos, doutor. Então, a pressão arterial elevada, né, quando ela não é adequadamente tratada, né, é um fator de risco muito importante e que as pessoas realmente precisam fazer uma opção, né? Precisam identificar, saber que tem, seguir uma dieta adequada, né, justamente para que ela possa ser controlada. Exames periódicos. Sem dúvida alguma. Hábitos Nada de automedicação. Com certeza. Excessos também evitar ao máximo, né? Diabetes também é uma outra situação que costuma ser um fator de risco muito importante para o Não deixar chegar lá, né, doutor? Não deixar chegar lá, né? Sem dúvida alguma. Como a gente falou, a hemorragia cerebral é sempre uma situação grave. Então, o melhor caminho nesse caso é sempre trabalhar na prevenção. Que maravilha. Hoje tivemos o prazer aí de falar sobre esse assunto. Todos os dias um tema novo que a gente traz. Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Yuri Neville, nosso médico neurocirurgião. Quem quiser entrar em contato, a gente está na tela para você copiar. O telefone é 0 operadora 11 3822 4143, 3822 4143 ou 11 99199 1887. Está na tela para você copiar, inclusive continuar o bate-papo aí com o doutor. Doutor, eu queria imensamente agradecer a sua participação. Foi uma aula que a gente teve hoje sobre hemorragia. Posso lhe entregar um mimo do programa aqui, doutor? Mas sempre, todo médico vem aqui tem que fazer uma promessa. O senhor promete levar no seu consultório para tomar uma aguinha de vez em quando e recordar da gente, doutor? Com certeza, muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente que agradece. E essa Muitíssimo obrigado. E essa imagem de São Peregrino, protetor contra o mal do câncer, gostaria de ser um mimo religioso aí para o senhor levar também de presente de você. Muito obrigado. Podemos, assim, esperar outras visitas suas aqui no programa? Sem dúvida. Agradeço. Doutor, foi muito uma honra recebê-lo aqui, doutor. Nossa. Viu? Posso fazer uma oração pelo senhor, pelo seu trabalho? Por favor. Que Deus abençoe, viu, doutor? Amém. Muito obrigado, viu?